Bem-vindo ao Entre Linhas. Estamos aqui para falar dos assuntos da fé. A fé que toca todas as áreas da nossa vida, inclusive a cidadania. Estamos aí às portas de um dia que valerá mais que 1000, como diz a Bíblia. A Bíblia fala de um dia que vale mais do que 1000. E este dia, este ano, será o dia 7 de outubro, o dia das eleições gerais aqui no Brasil, para o nosso país. E nós vamos falar sobre os assuntos da fé concernentes a este dia, nossa obrigação como cidadão, como cristão, e também a consciência do que está diante de nós, para que a sua escolha seja uma escolha informada. Estou aqui com bispos, Bispo Rogério Formigoni, Bispo Sidney Marques, Bispo Alessandro, e também com convidadas especiais, Patrícia Lages, Mônica Bulhões e Cássia Duarte. Você vai ouvir de todos aqui essa conversa sobre este tema. Nós gostaríamos de começar já falando sobre um assunto que muita gente não se dá conta, que é a importância de um voto. No Brasil, a gente percebe que a consciência das pessoas tende para o seguinte: um voto não vai fazer diferença. O que o meu voto vai mudar? Né? Então as pessoas têm uma tendência a desconsiderar a importância do seu voto, então votar nulo, votar branco, não votar, porque qual vai ser a consequência, elas pensam? R$3. Eu vou pagar R$3 porque eu não votei para legalizar, atualizar o meu título. Mas não é bem assim. Nós sabemos que o custo de não votar é muito mais do que R$3, né? Bem-vindos. Pessoas que, quando se isentam desse voto, elas vão ficar escravas para o resto da vida de alguém que foi eleito por uma pessoa que investiu, por uma pessoa que acreditou que aquela ideologia dele iria se cumprir, e ela então vai ter que comer na mão dessas pessoas. E, infelizmente, o senhor sabe que as pessoas que se isentam desse voto não são só as que votam nulo, né? Ou que votam em branco. Em cima da hora ela pega um papelzinho no chão e ela vota em alguém que ela nem sabe. Vai despreparada, né? Vai despreparada e joga fora o seu voto. O pior, dá o voto para alguém que ela nem conhece, muitas vezes, e faz o contrário dos princípios que ela acredita. E é interessante a gente até fazer uma analogia. A Grécia clássica, ela era usado na praça pública, era feita uma espécie de reunião onde eram convidados todos os cidadãos a participar daquilo que eles iam resolver em favor de toda a sociedade. E havia uma classe de pessoas que elas se isentavam dessas reuniões, porque elas diziam que tinham muito mais o que fazer, tinham que cuidar da sua família, da sua vida própria, e essas pessoas eram rotuladas como idiotas. Hoje nós poderíamos comparar a uma pessoa que diz: eu não quero participar, eu tenho muito mais o que fazer, não é interessante o meu voto, não vai fazer diferença nenhuma. E essa pessoa, ela se isenta de uma obrigação que ela tem para com o seu país. Ou não gosto de política, eu tomei nojo de política, é tudo corrupto Isso mesmo. Então, ela acha que se isentando desse processo, ela vai estar de alguma forma isenta das consequências do que vão fazer, quer ela vote ou não. Né? Há quem faça isso como um protesto. Eu vou protestar, então eu vou votar branco, vou votar nulo, ou então vou votar como esse exemplo. Qualquer imagem que eu ver, uma foto que me agrada, eu vou lá e voto, é um protesto. Mas, na verdade, essa pessoa está boicotando ela própria, porque ela vai ficar refém, não só desses 4 anos que aquela pessoa vai estar no poder, mas ao longo da história, porque isso vai comprometer o futuro a curto, médio e longo prazo. Então, as pessoas precisam entender isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o voto não é apenas um direito conquistado, é muito mais, é um poder adquirido. Eu tenho poder nas mãos para fazer a diferença na nação. Isso também é fazer política. Eu posso mudar, eu posso fazer a diferença através do meu voto. Muitos não sabem que
nas gerações passadas, pessoas perderam a vida para dar o direito de hoje nós votarmos, temos eleições, etc. Inclusive as mulheres, né? Nem sempre as mulheres puderam votar, né? Uma coisa muito recente na história, o direito da mulher expressar a sua opinião. Mas antes de ouvir mais aqui opiniões sobre essa questão da importância do voto, para você que pensa assim, não, um voto não faz diferença. Eu acho, bispo, 147 milhões de eleitores no Brasil, não vai fazer diferença o meu voto. Vamos ver aí esta matéria, veja se estes candidatos em eleições passadas pensam assim, que um voto não faz diferença. Vamos ver. Sabe aquela história de que um voto não faz a diferença na eleição? Em Bom Sucesso de Itaré fez 1.230 votos para Leia do PTB, 1.231 para Luiz Humberto, o prefeito eleito pelo PSDB. Resultado não interessa. Tanto faz ganhar com 1, com 100, com 200. O difícil é perder por 1. Esse que é o problema. Perder por 1 é mais pesado ainda, né? E olha, gente, como essa aposentada que mora em Itararé há 34 anos disse que nunca viu uma disputa tão equilibrada desse jeito. Nunca vi falar que existiu isso. Quem votou na candidata que perdeu está chateado. A gente está magoado por causa disso, que quando saiu o resultado a gente estava na frente, daqui a pouco eles viraram. Quem contribuiu com um votinho que elegeu o prefeito está feliz da vida. Foi muito forte, foi uma emoção muito grande que a gente sentimos, porque até então nós lutou bastante para, vamos dizer assim, para chegar, é pouco, mas para nós está uma validade muito forte. Um voto de vantagem, só um, em uma cidade tão dividida politicamente, em uma eleição tão disputada. Será que se tivesse mais parentes votando por ali, não teria feito a diferença? Já a candidata que perdeu disse que os pais votam na cidade vizinha, Itapeva. Ou 2 votinhos que fizeram falta, hein? Era a diferença da eleição, mas como a gente faz as coisas legal, né? É o preço que a gente pagou por ser honesto. Graças a Deus que a gente tem esse caráter, né? O candidato Luiz Pereira Valentini, do PMDB, derrotado na eleição à Prefeitura de Jussara, na região noroeste do Paraná. Valentini perdeu por apenas um voto de diferença para a candidata Luciana Mara Tacchini Barbosa, que obteve nas urnas 1.876 votos contra 1.875 de Valentini. O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói, Fabiano Gonçalves, do PRB, amargou derrota por apenas um voto para o seu colega de partido, o pastor Ricardo Evangelista, que ficou com uma vaga na Câmara de Niterói. Fabiano teve 3.008 votos contra 3.009 do eleito. Está vendo o poder de um voto? Um voto, como disse ali o prefeito que ganhou por um voto, o ruim é perder por um voto, não ganhar por um, mas perder por um voto, né? É importante também, né, o bispo Renato, que o voto tem o mesmo valor. Quer dizer, independente com a classe da pessoa social, é um voto que pode decidir. Quer dizer, todos têm, quer dizer, esse poder nas mãos para mudar a situação que aí está. E quando a pessoa ela diz assim, eu não vou votar, eu não vou votar, vou me abster, não vou votar. Só que ela tem que entender que se ela faz isso, é como se ela estivesse apoiando o continuismo que aí está. A situação que aí está. Que todo mundo reclama. Esse país está assim, reclama dos maus políticos, mas por que não fazer no dia determinado para mudar aquela situação? Usando o poder de decisão. Exato, né? É muito importante, porque o voto do bilionário tem o mesmo valor do voto do mendigo. O mesmo valor do branco tem o voto do negro, etc, etc. Então, a pessoa não pode dizer que ela não tem poder. O pobre não tem vez. É o dia que todo mundo tem vez de fazer a sua voz ouvida ali na o dia em que o país inteiro tem o poder de exercer a sua autoridade para colocar pessoas de bem. Só que nós temos visto o contrário. E geralmente as pessoas que se abstêm, as pessoas que votam nulo, as pessoas que pegam, como o bispo Rogério disse, um folheto ali na última hora e vota, são essas pessoas que têm dado o apoio àquelas que têm feito mal. É o que a gente tem visto, porque são
os maus políticos que têm governado o nosso país, que têm trazido tanto sofrimento para o povo. E eles que se beneficiam mais quando as pessoas se abstêm de votar. Porque o que tende a acontecer é que aqueles eleitores que estão acostumados a votar naquele político antigo, de carreira, que está sempre ali, todas as eleições, ganhando, etc., ele é que se beneficia, porque os novos, os que podem fazer a mudança, não fazem, não atuam. Então, eles preferem, muitas vezes, que as pessoas não vão votar, que só aquelas cativas, aqueles votos de cabresto, aqueles votos cativos deles, é que realmente façam sua voz ouvida nas urnas. Então, a pessoa tem que acordar para isso. Se ela quer a mudança, então ela tem que fazer o seu voto conhecido nas urnas. E eu acho assim que o brasileiro, ele ainda não aprendeu que ele tem que tomar uma posição de protagonista. Porque o que acontece? Eu, como educadora financeira, eu vejo as pessoas falarem muito o seguinte, um dia eu vou ganhar muito dinheiro. E eu digo, não vai. A menos que você ganhe na loteria, não vai acontecer. Por quê? Porque todos os dias você tem que construir a sua riqueza. Não é ficar esperando um dia vou ficar milionário. É a mesma coisa agora. Um dia vai chegar alguém que vai consertar esse país. Não vai. É impossível uma pessoa consertar um país. Então, o que a gente tem que fazer? Dar valor àquilo que a gente tem. Como eu digo para a pessoa, você tem que dar valor ao dinheiro que você tem. Então, não sai gastando esperando que um dia tudo vai se resolver, porque não é assim. Você tem que dar valor ao voto que você tem. Então, você, como cidadão, tem que estudar quem são os candidatos. Não já sair falando, não tem em quem votar, é tudo igual. Não é tudo igual. Tem que mudar. Então, veja quem são as pessoas novas que estão aí dispostas a mudar. Faça o seu papel. A gente estava até conversando aqui antes. É muito comum a gente perguntar, para quem que você votou para deputado? E a pessoa fica lá, não lembro, não sei em quem eu votei. Como é que a gente vai cobrar? Então, se o Brasil está do jeito que está, não é só culpa do político. Exato. A pessoa tem que saber agir a consciência, a inteligência. Se ela não lembra, provavelmente porque ela não usou a inteligência. Ela não foi um voto consciente, inteligente. Ora, e uma das coisas que faz continuar a situação vigente são as fake news. Ultimamente, nessa época de eleição, sempre corre uma fake news que é antiga, não é de agora. Eleições passadas aconteceu também, para você ter uma ideia, que alguém tem interesse que você anule o seu voto. Veja esta notícia falsa que tem corrido por aí, que diz o seguinte, que se tiver suficientes votos brancos e nulos, ou seja, mais de 50%, 51% ou mais de votos brancos e nulos, anula a eleição e os candidatos atuais não podem mais concorrer e tem que colocar outras pessoas novas. Será que isso é verdade? Vamos ver aí sobre esta fake news. Você já acreditou em uma notícia falsa? As chamadas fake news estão viralizando a cada dia. Jesus amado, eu não tenho paciência quando se trata de fake news, eu fico nervosa, entendeu? Uma pessoa dessa, quem fez isso aqui é um criminoso. Onde esse menino é meu filho, gente? É nessa época de eleição que é preciso ser ainda mais criterioso com o que vemos, curtimos e compartilhamos na internet. Recentemente, um texto polêmico de 2010 foi atribuído ao juiz federal Sérgio Moro, em que ele teria defendido e incentivado o voto nulo para acabar com a corrupção no país. Além de não ter sido escrita por Moro, a informação de que, se a maioria dos votos forem nulos, a eleição é anulada não é verdadeira. E não havendo eleição, todos os candidatos não são permitidos de concorrer novamente. Outra mentira. O TSE também alerta que é importante que o eleitor tenha consciência de que, votando nulo, não obterá nenhum efeito diferente da desconsideração de seu voto. Isso mesmo. Os votos nulos e brancos não entram na apuração dos votos, servindo somente para fins de estatística. Fique atento. Desconfie de tudo que você recebe via WhatsApp. Evite repassar informações sem checar a veracidade. Uma dica é procurar pela mesma informação em diferentes sites respeitados. Se diferentes fontes estão noticiando a mesma coisa, a chance de veracidade é maior.
Quer dizer, tire da sua cabeça de que voto branco, nulo, vai anular a eleição ou vai fazer com que os candidatos atuais vão perder o direito de concorrer e vai ter uma nova eleição. Tire isso da sua cabeça, que isso é fake news, notícia falsa. Notícia falsa promovida por aqueles que têm interesse que as pessoas votem branco, nulo ou não votem, para que os que são políticos de carreira, aqueles que estão no poder há muitos anos, não fazendo nada pelo povo, permaneçam por causa da ignorância das pessoas. E o mais triste é que as pessoas espalham isso, né? Elas vão recebendo as informações e vão espalhando isso. E por isso é importante a gente aqui combater a ignorância, porque é por causa da ignorância que as pessoas tomam decisões erradas muitas vezes. E acho que até o grande problema do brasileiro e de muitas pessoas é que ele tem preguiça de pensar, ele tem preguiça de raciocinar. Então, por isso ele come com a boca dos outros, pensa com a cabeça dos outros e estão hoje vivendo aí às margens da sociedade, ou seja, excluídos de tudo, porque sempre deixaram de pensar e raciocinar. Porque aí, bispo, a gente vê o seguinte, quais são os dois pilares principais? É a família e é a fé. Porque a pessoa diz assim, mas eu tenho que escolher um candidato, como que eu vou achar ou ver ou verificar se ele realmente é uma pessoa idônea e que vai trabalhar em função do povo, uma vez que ele é eleito para isso, para servir o povo. É simples, é só ela olhar esses dois pilares, se ele preza por esses dois pilares. Se não tiver isso aí, qualquer coisa que é contrária à fé e aos princípios da família e etc., vai fazer mal a ela, aos filhos, vai fazer mal à sociedade. E tem que olhar não só o discurso eleitoral, porque no discurso de eleição todo mundo fala as coisas maravilhosas. E o desespero, o desespero deles agora é grande. É um querendo fazer mais do que o outro, prometendo dar título de posse para 5 milhões de pessoas. É só a pessoa pensar, mas como que ele vai fazer isso? Ele vai desapropriar tantos terrenos, tem a questão da urbanização, etc. Então a pessoa tem que pensar muito, porque se o bispo Sidney promete A, eu tenho que prometer B e C, e aí ele vai prometer mais. Mas na hora de executar, não é assim. Exato. É até importante nós ressaltarmos que eu estava até lendo um estudo a respeito de racionalizar, e o ser humano, ele 90%, ele realiza as coisas voltado pela emoção e sentimento. E 10% nós racionalizamos. Então, chegou um momento, se nós queremos uma mudança no nosso país, é preciso que cada um de nós tenhamos essa consciência. Vamos usar da inteligência, que o bispo falou. Vamos ser inteligentes, nós somos seres pensantes. Então, nós temos que usar a nossa inteligência em favor do nosso país, em favor da nossa nação. Outra coisa, o brasileiro não é patriota. O brasileiro veste a camisa dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas a camisa do Brasil só veste na Copa se estiver ganhando, porque também se não estiver ganhando, eles não vestem. E nós temos que nos tornar pessoas brasileiros patriotas, temos que vestir a nossa camisa. E agora, 7 de outubro, é o momento oportuno para que todos nós não venhamos usar emoção, sentimento. Não vote em pessoas que, para você, ela parece sombria. Vote em pessoas do bem, elas existem. Então, nós temos que fazer... Você quer mudança no seu país? Pois você tem que exercer a sua função. Você tem que votar, você precisa votar. O voto nulo não vai trazer benefício nem para você e nem para ninguém. E depois disso, nós podemos comparar... É uma reunião de condomínio. A reunião de condomínio, eu nunca ouvi falar alguém que gostasse de participar de reunião de condomínio. Ninguém acorda dizendo, hoje tem reunião de condomínio. Aí, o condômino não participa, porque é chato. Só que todas as coisas que forem deliberadas ali naquela reunião, depois o condômino vai ter que aceitar todos. E ele vai passar todo aquele tempo e não vai poder falar nada. Ele não participou. Você, cidadão, se você não vota, você vai passar 4 anos tendo que tolerar o seu presidente, os seus políticos exercendo as suas funções no país e vai ser o que você está vendo hoje. É isso que nós queremos? Só para colocar em perspectiva o que você está dizendo, Mônica, nós temos no Brasil hoje 147 milhões de eleitores e pessoas cadastradas para votar, capacitadas para votar. A expectativa dos especialistas é que apenas 40% irá votar. Isso quer dizer que mais ou menos 60 milhões de brasileiros
irão decidir o destino dos 210 milhões. 60 milhões, quer dizer, a minoria vai decidir o futuro da maioria. Menos de um terço, né? E vai ser essa maioria que depois vai ficar reclamando. Essa maioria que depois vai ficar fazendo barulho. Porque vai pra rua. Impressionante do rapaz, né, que rasgou o título e queimou o seu carro de uma forma de revolta, de protesto, mas que agora tem aí, já 7 de outubro. E o pior de tudo, né? Pura sentimento que ele fez, por se ele vai Pior de tudo é saber que muitos dessa parcela são cristãos. Exato. São evangélicos, são pessoas que dizem crer em Deus, professam uma fé, mas dizem assim, ó, Deus não vai permitir. Eu me lembro que no último programa, uma senhora, ela assistiu e comentou isso. Ela disse assim, Deus nunca vai permitir que essas leis sejam aprovadas. Deus nunca vai permitir. Mas quantas leis já foram aprovadas? E ela diz, não, eu não vou, Deus não vai permitir, eu não preciso votar. Aliás, só para pontuar sobre isso aí, este programa aqui agora, nós não podemos falar tudo o que queremos e pensamos por causa de leis. Pois é. Nós queremos falar aqui certas coisas que, se nós falarmos, nós vamos responder processo de justiça, vamos ter... A igreja vai ser penalizada, essa plataforma vai ser penalizada por causa de leis que já foram passadas para amordaçar a boca, especialmente dos cristãos evangélicos. Porque há leis específicas direcionadas ao público evangélico hoje no Brasil. Não só permite, como já aconteceu. Agora, por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, se a política ela não interferisse na igreja, não interferisse na fé, na família, tudo bem. Mas interfere diretamente. Então a pessoa tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência e ver a importância do voto dela. Se cruzarmos os braços, amanhã nós vamos estar andando de joelhos para essas outras leis que serão vigoradas e, infelizmente, vamos ter que ficar quieto, comendo na mão deles. E é só a gente olhar a situação que hoje se encontra. As pessoas estão morrendo nos hospitais. Tem gente hoje que não tem um atendimento dentro de hospital, ela está deitada no chão, não tem uma maca. Hoje, nós temos no Brasil situações como nos estados do norte, que conhecemos, de rodovias que politicamente estão pavimentadas, que já foram enviadas verbas e que não estão, tá? Ela chega lá, tá na terra, no barro. Então, tudo isso é causado exatamente por essa passividade das pessoas com respeito à relação do valor do seu voto. São as obras fantasmas, né? Que, na verdade, quando a pessoa vive em base de candidatos, de promessas, é esse problema. Mas eu acho que as pessoas precisam fazer 2 perguntas bem inteligentes. O porquê do voto? Eu voto porque eu preciso de um representante. E por que eu preciso de um representante? Porque eu preciso que a minha voz seja ouvida lá, onde as decisões são tomadas. Então, eu acho que quando a pessoa faz essa pergunta e ela mesma se responde, ela entende melhor por que ela tem que chamar para si essa responsabilidade de votar. E entender que isso é importante, é a voz dela lá, ela tem que eleger aquela pessoa que vai representá-la, é a voz dela lá no poder, para que realmente ela faça parte disso. Nós somos uma democracia representativa, né? Nós somos representados ali. Mas, quando acontecem as eleições, nós somos uma democracia participativa. Então, as pessoas precisam entender o valor disso, a importância disso. E tem um político agora fazendo campanha que ele subestima a nossa inteligência, né? Mas que tem gente que ouve aquilo que para ela está tudo bem. Então, por exemplo, tem aí candidato a deputado prometendo coisa que nem é da alçada dele. Ele sabe que as pessoas não sabem, então ele fala o que ele quiser. Ele promete um monte de coisa. Eu vindo para cá hoje, eu ouvi no rádio um candidato dizendo, eu já fui vereador, eu já fui estadual, eu já fui federal, agora eu quero ser senador. E eu pensando assim, mas qual é a tua ideia? O que você vai fazer? Qual é o seu plano? Saber que você foi. Eu estava falando sozinha no carro. Confesso que eu disse, tá bom, eu sei, você foi vereador, você fez isso, mas o que você fez? Porque o que me interessa é o que você fez. Porque uma pessoa que fala, eu estou há 24 anos, eu estou há 32 anos na política, eu digo, então, você não deve ter feito muita coisa aí, né? Mas ele representa, infelizmente, esse eleitorado que botou ignorante, esse eleitorado que não usa da sua inteligência, não usa do seu poder para ter representantes dignos lá no Planalto, no Congresso e no governo, etc. Então,
falando de representatividade aqui, nós falávamos há pouco que mais ou menos 60 milhões de eleitores vão decidir os cargos que estão a ser disputados nessas eleições de 7 de outubro. Só de evangélicos no Brasil, nós temos quase 70 milhões. Né? Então, se todos os evangélicos fossem votar, né, já haveria uma mudança radical. Fazíamos a diferença. Faríamos totalmente a diferença. E tem uma outra coisa, Bispo. Essas estatísticas aí que se falam, muitas vezes, não poucas, elas são plantadas. Elas não são verdade. Então, a pessoa fica assim, 60 milhões vão votar? Então, tá bom, nem vou. Já vai pouca gente mesmo, também não vou. Quem disse? Exato. Porque isso é uma coisa que vai acontecer no dia 7. Na não verdade, aconteceu, é uma projeção. Sabe. É uma projeção. Ninguém sabe se eu vou votar ou não. Né? E se no dia eu chego lá e voto e o meu voto faz a diferença? Então, a gente tem que pesar também essas estatísticas. Olha, quem está na frente, olha, pouca gente vai votar, olha, essa eleição vai ser um fiasco. Ninguém sabe. Isso é futurismo, né? É adivinhação. E depois o que vai valer é o resultado real. E a gente vê o que acontece muito, por exemplo, é a disparidade entre essas pessoas que muitas vezes têm um poder muito grande, como os evangélicos são um poder emergente, um poder real no Brasil, aí chegando a 70 milhões, segundo as estatísticas, se a gente pode acreditar, que normalmente são conservadoras a nosso respeito, não é? Mas vamos dizer aí 70 milhões de evangélicos no Brasil. 70 milhões é bastante gente, é muita gente que pode decidir a eleição. São mais do que aqueles que estão esperando que vão votar naquele dia. Agora, nós temos a comunidade LGBT. A comunidade LGBT no Brasil é quanto? Quantos por cento? É uma minoria, é uma porcentagem bem pequena. Talvez, vamos botar uma média, vamos aí ser bem generoso, 5%. Vamos dizer aí 5%. Mas a gente ouve mais barulho vindo dessa parte, a gente ouve a gente vê mais influência a ponto deles estarem chegando nas escolas, mesmo sem leis. Sem leis, eles já estão chegando às nossas crianças apenas sendo 5% da população. Por quê? Porque eles são barulhentos, eles fazem valer os seus direitos, eles fazem valer suas opiniões e impõem muitas vezes as opiniões contra a opinião da maioria, porque a maioria do nosso país, que ainda é guiada por uma tradição judeu-cristã, ela não é a favor dessas ideologias, como a ideologia de gênero que está chegando às escolas, empurrando goela abaixo das crianças e forçando professores a falarem de algo que nem eles acreditam, não aceitam, que não é baseado em ciência. A ciência já se manifestou contra esta questão da ideologia de gênero, que vale aqui dizer, é uma ideia, não é uma ciência, é uma ideologia. O nome já diz, é uma ideologia, uma ideia que está sendo promovida como um fato, que a pessoa nasce sem sexo, ela vai escolher o sexo ao longo da vida dela. Isso já está acontecendo por causa dessa comunidade barulhenta. Que assumem a sua responsabilidade, assumem o que eles acreditam e por isso estão embutindo tudo isso nas escolas. Agora aí está o problema do evangélico, a família do evangélico se isentar e ficar de braços cruzados dizendo o seguinte, não, mas isso daí é um absurdo, isso aí não vai acontecer, e já está acontecendo, e amanhã não adianta chorar, amanhã não adianta murmurar. Aí entra aquela questão da gente voltar a falar dos dois pilares da família, porque se essa pessoa preza pelos princípios, pela família, pela fé, ela jamais vai cruzar os braços. Porque uma vez eu dizendo que tenho fé, que creio em Deus, que vivo pela fé, e eu me isento de usar essa fé, de usar a cabeça, de usar a inteligência, então eu estou também desagradando. Eu penso assim, de repente as pessoas, elas estão, digamos, achando tudo comum. Quer dizer, comum. Né? Quer dizer, por conta disso, ela acaba se conformando. Quer dizer, como a pessoa, sendo ela de Deus, pode se conformar com este mundo como está escrito? Ela não pode se conformar. E ela vai mostrar essa inconformação, essa revolta contra essa situação nas urnas. É no dia. Veja a importância do voto que decide uma eleição. Muitos fatos que estão vindo à tona com respeito a esta imposição da ideologia de gênero e que queremos deixar aqui bem claro que não somos contra o direito das pessoas, dos homossexuais, do LGBT+, e o que for,
exercerem o seu direito de ser o que quiserem. Nós somos contra, sim, a imposição disso nas nossas crianças, a imposição disso sobre aqueles que não querem, simplesmente não querem. Como, por exemplo, na nossa classe de pastores, das igrejas cristãs, na sua grande maioria, não querem, não aceitam, não acreditam que um pastor deva casar 2 homossexuais, deva casar um trisal. Vocês já ouviram falar do trisal? Sim. 3, agora não é mais casal, é trisal. Então, nós não aceitamos que isso seja imposto a nós. Quem quiser casar com 3, com 4, com 5, com 1000, com um cachorro, com quem quiser, faça segundo o que acha, mas não venha impor isso sobre ninguém. Veja o que está acontecendo já. Isso é apenas, vamos mostrar aí um vídeo de muitos que têm surgido do que está acontecendo sobre essa imposição, essa ditadura da ideologia de gênero. Eu gostaria que o município favorecesse isso aos professores, porque existem muitos professores que pensam dessa forma, que conhecem as leis, mas o que acontece é o seguinte, existem muitas pessoas dentro da Secretaria de Educação, ainda induzindo do Conselho Tutelar, inclusive, exato, de esquerda. Induzindo. Ontem nós tivemos uma parada pedagógica, aonde o supervisor da minha escola disse o seguinte: vocês na avaliação, vocês não devem mais colocar artigo. E isso incita a ideologia de gênero. Você vai fazer o seguinte, é uma menina, então você vai escrever: Larissa é uma criança que tem boas habilidades motoras. Você não vai poder... Criança. Aluno, aluna, você não pode mais colocar. Você não pode mais colocar. Você não pode colocar assim: a Larissa é uma aluna muito esperta. Não pode ter nenhum artigo. Que absurdo, que absurdo. Isso está acontecendo e eu estou denunciando aqui. E professores se levantam contra isso. Mas tem que dar nome. E daí? Como é que a gente fica? Então precisa-se sim ter o quê? Uma investigação. E uma conscientização. Porque é lá dentro do sistema que ainda existem imposições. Entende? E se os pais quiserem ter, fiquem atentos às avaliações. Isso está acontecendo. Aconteceu ontem, foi uma orientação para nós professores. E isso não é uma incitação à ideologia de gênero? Então quer dizer, a criança não tem gênero? Imposição. Como que eu vou chegar para uma menina que o pai e a mãe criam como menina e vou dizer, não, você não pode, você pode ser o que você quiser? Eu queria, primeiramente, parabenizar, congratular a professora, gostaria de saber o nome dela, nós não sabemos, o vídeo está na internet, tentamos descobrir, não conseguimos. Mas parabéns a essa professora por vocalizar aí o que muitos pensam, mas não tem coragem de falar, muito menos publicamente como ela. Que muitos mais professores e professoras, como você, possam se manifestar. Porque, veja só, agora nós vamos ouvir a voz de uma criança sobre o mesmo tema. Veja só, preste atenção, isto já está acontecendo nas nossas escolas, isso sem projeto de lei aprovado. Sem lei aprovada, já está acontecendo. Agora imagine se as leis que eles têm projetado forem aprovadas, o que vai acontecer nas nossas escolas. Preste atenção. Olha, aqui a minha professora ensinou coisa errada, que menino usa saia, vestido, brinco e pintar unha. Aí, e também a Pro disse, e quando a gente fez uma roda. Onde foi essa roda? Foi lá, na minha sala. A roda foi dentro da sala e ela falou o quê? Disse que menino pode usar saia, pintar unha e usar brinco. É? Qual o nome da sua professora? Professora Ângela. De qual escola? Você lembra o nome? O nome da sua escola? Monteiro Lobato. Isso, Escola Monteiro Lobato, né? Isso. E qual é o seu nome? Ai.
igreja. Isso. Quantos aninhos você tem? 4. 4 aninhos, né? Então, a professora ensinou, a professora Ângela do Monteiro Lobato, falou que você... Falou o quê? Fala de novo. Vestido, pode usar vestido, pintar unha e brinco. Ela falou isso para todas as crianças hoje? Dentro da sala de aula? Então tá bom. A gente vai ver o que a gente faz. Porque isso é inadmissível. Uma criança de 4 anos de idade aprender que um menino pode usar brinco, pode usar vestido e pode pintar unha. Isso é um absurdo, ensinar isso dentro de uma sala de aula para uma criança de apenas 4 anos. Já está acontecendo. Tá? Agora imagine quando isso, se os projetos de lei que existem, dos candidatos, daqueles que promovem a ideologia de gênero, forem aprovados. E para ser aprovados, o que eles precisam? Eles precisam de deputados federais, especialmente senadores, dos quais muitos estão concorrendo às eleições aí agora. E que estão prometendo isso porque na cabeça deles é o assunto do momento, né? Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que é que o Estado, o que é que o governo tem a ver com isso? O governo não tem nada a ver com isso. A gente precisa de escola, a gente precisa de hospital, a gente precisa de transporte, a gente precisa de segurança. A gente não precisa de um governo que diga para o seu filho se ele é menino ou menina. Isso é óbvio. E olha a que nível a gente chegou, olha o que nós estamos discutindo, né? Então, o que você tem que pensar? Isso não tem nada a ver com política. Você aí quer criar o seu filho como menina? Crie o seu filho como menina. Você quer criar a sua filha como menino? Crie, mas isso é um assunto seu, isso não é um assunto do governo, né? A gente não tinha que estar discutindo isso e ouvindo candidatos falarem isso. O que o candidato precisa falar num país como o nosso? As ideias, os projetos, daquilo que a gente não tem, daquilo que você reclama que não tem, da saúde que não tem, né? Do hospital que falta, do metrô, do ônibus, das coisas que não funcionam. É disso que o candidato tem que falar. Mas o que ele está falando? E a maior instituição educacional é o lar. O Estado, ele não pode ter o poder que é nosso dos pais de educar os nossos filhos. Como você falou, a escola é para ensinar. E diga-se de passagem que não tem feito isso. Não. Então, se a professora ou o professor não está conseguindo introduzir a matéria de matemática, nós estávamos falando de português 1,6 de aprendizado, matemática, é um absurdo. Como iremos introduzir ainda essa maldita ideologia de gênero na nossa escola? Somos nós, os pais, o Estado não pode fazer competência nossa de educar os nossos filhos. Escola é ensinar português e matemática e não está fazendo. É o que nós estamos vendo, não é isso? Exatamente. Agora, as crianças não vão votar. Né? Elas não vão votar. Eu tenho dito que o Dia das Crianças este ano, 2018, não vai ser 12 de outubro. O Dia das Crianças vai ser 7 de outubro. Porque alguém vai ter que fazer a voz das crianças ouvida nas urnas. Porque se acontecer o que eles estão querendo que aconteça, o que vai acontecer com essa geração? O que vai acontecer com as crianças que estão hoje na idade de 4, 5 anos, como nós acabamos de ver aí, 6, 7 anos, as que vão nascer nas gerações futuras? O que vai acontecer com as nossas crianças? Mas não será culpa delas, elas serão vítimas daqueles pais, daqueles adultos que não tiveram a coragem de peitar isso, de dizer não, aqui não. Não adianta vir uma americana, vir um estrangeiro, um canadense, um francês, impor aqui no Brasil a ideia, porque lá na França, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, agora já é normal. Não interessa. Nosso país é soberano e se nós dissermos, se os brasileiros disserem não, aqui não vai acontecer aqui. E o que revolta é que essa professora tem um candidato. Ela tem um candidato em quem ela vai votar que pensa como ela, que acredita no que ela acredita. E é bem provável que essa professora que leva isso para as crianças, ela vista a camisa desse candidato e ela tente influenciar amigos, vizinhos, parentes, pessoas anônimas a votar nesse candidato sem que essas pessoas saibam o que ele vai fazer depois
que for eleito. E por isso que nós, os que cremos na fé, os que prezamos pela família, os que prezamos pela ética, pela moral, nós também não podemos cruzar os braços. Nós temos que pegar os nossos vizinhos, os nossos amigos, conhecidos, os contatos que nós temos no celular e falar com essas pessoas o que eles precisam fazer e em quem votar, para que então isso não aconteça, essa barbaridade. Porque a ignorância é tão grande que as pessoas não sabem. Elas vão votar em pessoas que muitas vezes, porque ela gosta da cara, ela gosta do número, ela gosta da propaganda eleitoral, ela quer fazer um voto de protesto ou o que for, ela vota numa pessoa que ela gosta, mas ela não sabe que por trás daquela pessoa há um partido, há todo um esquema que está promovendo exatamente o contrário do que nós estamos falando aqui. Então ela tem que fazer a sua tarefa de casa e tomar muito cuidado e influenciar realmente as outras pessoas a respeito disso. Fala, Cássia. Então, exatamente. É o que o senhor falava lá no primeiro bloco, volta a falar agora, e é importante que as pessoas entendam isso, né? Não é apenas o meu voto. Como que eu posso influenciar pessoas se eu não quero ver a família sangrar? É o que a gente tem visto, né, e ouvido. É a promessa de fazer a família brasileira sangrar. É a nossa educação sangrando. A gente nunca viu esse quadro, né? A coisa está seguindo assim por um rumo muito feio, muito triste, lamentável, e a gente vai ver as consequências disso, né? Como também falei anteriormente, a médio e longo prazo. Então, tem que influenciar as pessoas. Se você acredita na família, se você acredita na educação, se você acredita que tem potencial para ajudar a mudar essa história, então comece a influenciar as pessoas. Seus familiares, os seus amigos, elas têm que colocar essa responsabilidade para elas, né? Fazer realmente isso acontecer, porque nós podemos. Olha, muitas pessoas não sabem, porque alguns dizem assim que Deus não precisa de política. Se Deus quiser, Ele faz e Ele desfaz. Deus sempre usou a política, sempre. Se você é um cristão e você diz que Deus não precisa de política, desculpe, você é muito ignorante com respeito às coisas de Deus, às coisas bíblicas. Porque Deus sempre usou na época bíblica e até nos nossos tempos, Ele continua usando. Vamos dar um exemplo para você. Talvez você não saiba que a única razão pelo Estado de Israel, a nação de Israel, o povo escolhido, ok? O povo da Bíblia, existir hoje como nação, como foi votado nas Nações Unidas em 1947, a única razão pelo Estado de Israel existir hoje foi porque Deus usou, curiosamente, um brasileiro, Osvaldo Aranha, que pelo seu voto e pela sua influência, pelo seu lobby, ele fez um trabalho de falar com outros que podiam votar, para que então Israel fosse votado a favor, que Israel se tornasse uma nação depois de quase 2000 anos. Eu pergunto, isso foi o diabo? Foi o homem ou foi Deus? Veja, se você não conhece a história, veja mais a respeito de quem foi este brasileiro que foi instrumental na nação de Israel se tornar nação novamente. 1947. Um ano memorável para o povo judeu. Na Assembleia Geral da ONU, o diplomata brasileiro Osvaldo Aranha presidia a sessão e teve papel crucial na condução de um comitê especial que discutia a divisão da Palestina. Now, to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. Por influência do brasileiro para um voto positivo, a maioria dos países aceitava pela primeira vez a formalização de Israel como um Estado. I think that it will be readily recognized by all the delegates that the decision on this important question should be taken here in the Assembly, not as in the committee, by a two-thirds majority of the members present and voting. We will proceed the roll call. Foram 33 votos a favor e 13 contra. And I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations.
Pelas rádios, o mundo soube que se iniciava uma nova etapa na história. O evento foi acompanhado por multidões em Israel. A população se aglomerou diante de aparelhos colocados nas ruas, nos quintais, nas praças, mantendo um silêncio profundo para ouvir Osvaldo Aranha revelando cada voto. Depois de anos de exílio, de incerteza de não ter independência, pela influência desse brasileiro, um ano depois a comunidade internacional resolveu criar uma nação para o povo judeu. E hoje, Israel comemora mais de 70 anos de liberdade. Osvaldo Aranha foi homenageado ao Prêmio Nobel da Paz. Então Deus usa pessoas. É óbvio que Deus usa homens e mulheres para executar a sua vontade. Tem sido assim desde os tempos da Bíblia e também nos tempos atuais, nos tempos modernos. Como você viu aí no exemplo, muitas vezes um voto não é o suficiente. E nós estamos vivendo esses dias hoje. O seu voto como cristão não vai ser suficiente. Você tem que falar com a sua família. Você tem que falar com a avó, com os primos, com os amigos. Você tem que pegar o seu celular e ver lá, peraí, quantas pessoas aqui que eu conheço que compartilham comigo dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Eu posso falar com essas pessoas, porque de repente essas pessoas não têm um candidato definido ainda e eu falando com elas, elas me conhecem, elas confiam em mim. Eu posso levar essas pessoas essa consciência que eu estou recebendo também a respeito da importância de 7 de outubro. É provável que não tenha um candidato. É bem provável que não tenha, principalmente para federal, para estadual. E aí entra essa questão de cada pessoa pegar essa responsabilidade e trazer para si, para que ela possa, então, eu vi uma matéria, indicar a sua família. Formigoni, que 80% das pessoas, dos eleitores, não sabem em quem votar para deputado federal. Não sabe, não tem um candidato. E nós sabemos da importância, né, como o senhor já falou, do deputado federal, que às vezes é mais importante até, muitas vezes, do que o presidente. Porque é muito importante. As pessoas têm que saber quem elas vão eleger, né, quem está concorrendo em 7 de outubro. São 6 cargos que você vai ter que escolher. Presidente, vamos escolher senadores, 2 senadores, vamos escolher um deputado federal, um deputado estadual e o governador do estado. Então são 6 cargos, 6 votos que você vai dar. Tendo que você deve ter em mente o seguinte, muitas pessoas se preocupam com o presidente, quem eu vou votar para presidente, etc. Eu arrisco a dizer, infelizmente aqui, que, na minha opinião, é a escolha de quem vai espetar menos. Né? É a escolha de espinheiros e quem vai espetar menos. Mas mais importante ainda, muitos não sabem que mais importante do que aqueles que vão ocupar o cargo executivo, que são presidente e governador, são aqueles que vão ocupar os cargos legislativos, os deputados estaduais, federais e os senadores. Estes 3, você não pode errar. Você pode até errar no executivo e por 4 anos o sujeito fazer bobagem administrativamente. Mas o legislativo, ele não vai durar só 4 anos. O que ele passar, a lei que ele fizer, vai ser por décadas, pela geração toda e talvez além. Por isso, bispo, é importante, desculpe, é importante frisar a importância, o valor do voto. Porque esses dias atrás um amigo meu falou para mim que ele parou lá no sinal, comprou um saco de pocã. Aí tinha um senhor vendendo a pocã, ele falou, o senhor já tem candidato? Ele disse, não tenho candidato. Aí ele falou assim, então, o senhor vota no meu candidato? Ó, se tu me der R$50, eu voto. Quer dizer, R$50. Quer dizer, começou a era um senhor ali, né? Quer dizer, eu fico imaginando o seguinte, era um senhor, segundo ele falou, que
que era para estar, de repente, aposentado, era para estar descansando com a família, estava lá no sinal, vendendo pocã, nada contra. Mas veja só a cultura e a ética até do eleitor, que não dá valor ao voto que ele tem, que faz a diferença. Eu só queria ressaltar, como o senhor havia dito, a importância do Congresso Nacional, que é composto pelos deputados e senadores. A ideologia de gênero é um projeto de lei. E quem vai, aonde vai ser votado primeiro? Lá, pelos deputados federais. Depois é passado para os senadores e, dando ok, vai para o presidente vetar ou sancionar. Então, a importância, como foi dito, de você saber escolher os deputados federais, porque eles vão fazer muita diferença. Eles legislam. São eles que aprovam os projetos de lei. São eles. Lógico que também o Senado, mas a importância maior está ali. Então, nós temos que nos ater. Enquanto tivermos pessoas de Deus ali, não sendo politicamente correto, mas biblicamente correto, essa maldita ideologia de gênero não irá passar. Não deixará de ser somente um projeto. É nisso que nós temos que nos aferrar. O cristão, muitas vezes, se exime, né? E a gente tem que pensar o seguinte, nós somos influenciáveis. Todos nós. Não adianta aquela pessoa que diga assim, não, eu não sou influenciável. Você agora, nesse momento, está usando uma roupa por influência de alguém. Da moda, de alguém que você gosta, da pessoa da novela, da modelo que você viu na revista. Todos nós somos influenciáveis. Agora, o que a gente, como cristão, tem que se colocar? Eu vou ser influenciado ou eu vou influenciar? Porque nessa questão da política, muitos evangélicos se eximem. Eles falam, não, eu não quero saber de política, eu não falo de política. Ok, você pode não falar de política, né? Você pode até ter o seu candidato e ficar aí quietinho, mas o seu voto não vai ser o suficiente. Então, em vez de você ser influenciado por alguém de fora, você deve, né? É um dever nosso, como cristãos e como cidadãos, influenciar as pessoas, chegar e dizer, olha, o meu candidato vai fazer, obviamente você tem que conhecer o teu candidato, né? Meu candidato vai fazer isso, a proposta dele é essa, eu conheço ele, sabe? É uma pessoa que vai chegar lá e vai lutar por nós, porque às vezes as pessoas dizem o seguinte, eu não vou votar nesses evangélicos porque eles vão trabalhar para as igrejas deles. Isso é a maior bobagem que você pode pensar. Né? Um candidato que tem princípio, que tem critério, que tem caráter, ele vai legislar pela causa da comunidade. Eu posso falar sobre isso, sobre os candidatos que eu votei anteriormente. Eu já fui bater na porta do gabinete agora, do vereador que eu votei, para dizer, olha, o que o senhor está fazendo? O que o senhor está fazendo sobre a educação financeira? Porque nesse país aqui está todo mundo devendo. Nós somos agora 63,6 milhões de inadimplentes. Quer dizer, vamos fazer alguma coisa? Ele disse, vamos. Então, a gente também tem que exercer o nosso dever de cidadão. E antes da eleição, o nosso dever é influenciar essas pessoas, que na maioria não sabem quem vai votar, e depois da eleição, cobrar. Olha, eu votei e agora o que vai acontecer? Vamos trabalhar. Né? Não é votar isso que funciona. E esquecer só de 4 anos lembrar de novo, né? Cássia. Não, elas me representaram aqui muito bem. Eu só vou acrescentar fazendo também uma pergunta. Será que as pessoas, elas param para pensar de onde vem a palavra candidato? Vem exatamente, a origem é da palavra cândido, puro, limpo, né? Honesto. Aquela pessoa do bem que pensa no povo. Então, quando eu penso em uma pessoa para me representar, eu imagino exatamente isso. Essa pessoa honesta em quem eu confio e porque eu confio, eu posso influenciar pessoas pensando coletivamente, né? Fazendo com que o resultado positivo seja coletivo para toda a nossa comunidade, nosso município, nosso estado, nosso país. E aí todo mundo vai beber disso, né? Ter esse resultado na vida dela, na família dela. Dentro desse assunto que a Cássia está falando, o maior sinal que a pessoa tem que fazer de uma escolha desses candidatos já começa excluindo aqueles que lhe oferecem alguma coisa, né? O candidato que lhe oferece 1000 tijolos, o candidato que oferece sacos de cimento, telhas, dentadura, cirurgias. De onde vem esse recurso? Como que ele vai fazer para poder honrar com isso?
Ele vai tirar de onde? Eles não têm, geralmente eles não têm. Então, o princípio da escolha deve ser feita, como o bispo Rogério disse, os 2 pilares, a família e a fé, e também o cuidado com essa questão da corrupção. Você talvez está se perguntando, então, depois de tudo que falamos aqui, em quem eu vou votar? Você se pergunta, então, quem eu devo votar? Você vai fazer a sua tarefa de casa, você vai pesquisar. Se você é uma pessoa da fé, você pertence a uma comunidade de fé, então informe-se na sua comunidade de fé, informe-se com as pessoas com quem você compartilha da fé, porque com certeza você é uma pessoa da fé, você então tem pessoas ali que estão informadas sobre quem é esse candidato, né? Candidato cândido, de fato, limpo, uma pessoa com valores, que tem um histórico, que vai acrescentar algo para a nossa sociedade. Informe-se para você então fazer a sua própria decisão. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão baseada no que uma pessoa falou, declarou abertamente num congresso, onde falava-se da desconstrução da família, da desconstrução das raízes judeo-cristãs. Ou seja, o que há de projeto para esse país é desconstruir a família, desconstruir o casamento, desconstruir os princípios cristãos e a própria Bíblia. Reflita para você não pensar, não achar que você não sabia, ou não poder dizer depois que você não sabia. Assista. É um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. Quando ela mostrou aquele finalzinho do projeto Escola Sem Homofobia, voltando para o armário, aquilo me deu uma vontade de chorar na hora. Esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Porque esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade, como aconteceu com o kit. Se a gente não quer mais isso no nosso país, se queremos realmente uma escola sem homofobia, vocês não conseguirão sem a religião. E sem a religião de caráter progressista, sem a religião de caráter inclusiva, sem essa releitura. Escolher quem vai governar o Brasil depende de você. Depende do seu voto. Bom, quero agradecer a todos aqui. Vamos deixando essas reflexões com os nossos telespectadores. E até a próxima aqui no Entre Linhas. Compartilhe esse programa com seus amigos e familiares. Até a próxima. Tchau.